Oba, tudo bem? Eu sou Gregório, sou estudante de Direito, por isso eu sei da sua dificuldade. Então eu pensei, vou fazer uma aula para eu aprender, porque eu tô em prova semana que vem, e você aprende também. Então vamos lá. A aula é sobre as competências dos entes federativos. Mas, para falarmos disso, temos que entender o que é federalismo. Bom, vamos lá. Federalismo é a união de estados. Então, você tem, por exemplo, o estado da Bahia e o estado de São Paulo e todos os estados do Brasil, que são, na verdade, a gente pode pensar que são países, pensando ilustrativamente. E eles se unem para formar uma força maior, que é a União Federativa do Brasil. Bom, nós temos duas formas de criação de uma União Federal. A gente tem o confederalismo e a federação. No confederalismo, nós temos ali uma situação de guerra, uma situação de defesa. No caso, a gente pode dar o exemplo dos Estados Unidos. Era uma colônia da Inglaterra, e aí eles se juntam, são pequenos estados separados, são pequenos países, colônias da Inglaterra que se juntam, formando o país, os Estados Unidos, para guerrear, para fazer a sua revolução, a Revolução Americana, onde vai lá e se solta da Inglaterra e forma os Estados Unidos. Bom, a gente também tem a federação. Podemos dar exemplo o Brasil. A gente já tinha ali, por exemplo, as capitanias, e aí já tinha os estados. Não houve guerra, houve apenas uma união. A União Federal, ela serve para quê? Ela serve para tornar países mais fortes. Temos também dois tipos de união, né? Que é a dual e a cooperativa. Bom, a dual, vamos pensar aqui. Você tem a União, né? Governo federal. Você tem o governo estadual e o governo municipal. O governo federal ele é totalmente separado do governo estadual. Já o governo estadual e o governo municipal são juntos. O governo municipal dentro do governo estadual. Nós temos como exemplo também os Estados Unidos, onde você tem estados onde tem a liberação da maconha e outros que é proibido. Você tem estados onde a pena de morte é algo que acontece e em outros não acontecem. Você tem uma Constituição nos Estados Unidos de 7 artigos e os estados têm a sua autonomia, têm uma autonomia maior. Então esse é o dual. Nós temos também o cooperativo. O cooperativo a gente dá o exemplo do Brasil, onde você tem ali uma união, uma cooperação mais intrínseca entre os estados, entre tudo. Então você tem ali o governo federal, que ele tem uma constituição que é ali, como posso explicar, ela é direta para os estados. O cerne do federalismo é a repartição de competências entre os entes federativos. Imagina que um país, o Brasil, sem, por exemplo, os estados. Como funcionaria isso? É um país imenso, uma organização única. Iria ficar totalmente desorganizado. E além do que, num país tão grande, há diferentes situações. Então, um crime que acontece corriqueiramente em um estado do Nordeste não acontece tanto no estado do Sul. Essa é uma situação. São diferentes. E também nós temos a questão da cultura. São culturas que, ao mesmo tempo muito parecidas, também são muito diversas. Então, temos esse âmbito para argumentar que haja esses estados. Os estados, a união ali, isso tudo que eu estou falando. Bom, o conceito
de competência. O que é a competência em si, que é o tema? A competência, segundo José Afonso da Silva, aspas, competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade. Bom, a repartição de competências entre os entes federativos leva a uma federação. E aí que vem, cada um faz um pouquinho, todos juntos fazem um montão. Então a gente entende a partir daí que essa divisão ela é importante para que haja o bom funcionamento de um país. Claro, um país grande, porque tem países que não há essa divisão. A gente tem um exemplo, Portugal, que é um ovo, então não há essa divisão. Vamos continuar. Princípio geral da repartição de competências. O que é? Competências dadas a cada ente federativo vão de acordo com o interesse da população. Veja, você tem o interesse geral, ele vai ser colocado na União. O interesse que é regional, ele vai ser colocado para o Estado. E o interesse que é local vai ser colocado para o município. Através daí também a gente entende as divisões. Bom, vamos continuar. Os critérios, lembre dessa palavra, adotados na repartição de competências. Bom, nós temos dois critérios, o horizontal e o vertical. Eu não lembro o que é vertical, o que é horizontal. Acho que vertical é assim, horizontal é assim, exatamente. Só para ilustrar. Bom, critério horizontal se dá pela atribuição de competências exclusivas e privativas. O que é uma competência exclusiva? Uma competência exclusiva é aquela que é exclusiva a um único ente federativo. Então ela é exclusiva ao município, ela é exclusiva à União, ela é exclusiva, basicamente é isso, ao Estado, é exclusiva ao único. Bom, e também, como eu tinha falado, a gente tem a privativa na horizontal, né? O que é a privativa? Ela também é exclusiva, ou seja, ela também é única, a um único ente, mas ela pode ser entregue a outro ente também. Bom, basicamente é isso. A gente tem essa forma, né? Então ela pode ser realmente entregue a outra. Certo. Aí a gente tem a vertical. O que é a vertical? Esse critério é orientado pela atribuição de competências para diversos entes federativos. É estabelecido regras para o exercício simultâneo dessas competências. O critério é regido por 3 tipos de competência. Essas são as comuns, as concorrentes e as suplementares. Vamos entender isso. Bom, as comuns, elas são as competências que são aplicadas a todos os entes federativos. Então você tem ali a União, você tem o Estado, você tem o município, todos respondem a essa competência. Você tem as concorrentes, são aquelas que advêm da União e podem ser editadas pelo Estado. Então, a União fez ali uma competência, vai para o Estado que vai direcionar, vai fazer essa competência. Ele pode sim editar. E aí tem as competências suplementares. O que são as competências suplementares? Elas são parecidas com os concorrentes. A única diferença é que o Estado ele deve editar. É diferente, percebe? Um pode, o outro deve. Vamos continuar.
Classificação das competências quanto forma. Bom, expressas. O que é uma competência expressa? Ela é aquela que é direta e direcionada para a União ou para os municípios, para esses exclusivamente, ou para a União ou para os municípios. Nós temos a competência residual. A competência residual, ela é muito... Como posso explicar? É o seguinte, ela tá solta ali na Constituição, ela não é de ninguém, então ela é do Estado, o Estado que rege, o Estado que cuida. A competência inerente. O que é uma competência inerente? É aquela que vem do próprio ente. O município vai lá e ele faz tal competência. É ele que fez, é uma competência inerente. O Estado, a mesma coisa. Entendemos? Bom, essa foi a aula. Muito obrigado. E é isso aí.